Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para mais uma aula de Not Geography Today. Hoje a nossa aula, galerinha do Fundamental 2, não vai ser sobre Geography, vai ser sobre St. Patrick's Day. Estão vendo aí o Leprechaun? Leprechaun, muita gente deve estar se perguntando, mas o que é isso, professor? Are you crazy? Are you out of your mind? There's a man behind you. There's a monster trying to get you. Não, galerinha, calma aí. O Leprechaun, pelo menos esse Leprechaun aí, ele é bonzinho. Nem todos os Leprechauns são bonzinhos, não. O Leprechaun, ele tem como é que se diz? Uma fama não muito boa, tá? Mas eu vou explicar tudo isso daqui a pouquinho. A nossa aula hoje, galerinha, é sobre St. Patrick's Day, ok? O que é o St. Patrick's Day? É o dia de São Patrício. É um dia que é comemoradíssimo em vários países falantes da língua inglesa, tá? É uma celebração que se origina lá na Irlanda, né? Lá no começo dos tempos, lá na Irlanda, e ela ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo nos Estados Unidos, na Austrália também se celebra, não sei na África do Sul, mas em vários países falantes, na Inglaterra se celebra, no Canadá se celebra. Então, assim, vários países falantes da língua inglesa se comemora o dia de São Patrício, o St. Patrick's Day. Então, a gente tirou essa aula para aprender um pouquinho sobre ele, tá certo? Vamos lá, porque é cultura, tá certo? É cultura, conhecimento. Cultura também faz parte do conhecimento, né? Faz parte de se apoderar, né? De se empoderar da língua. Quando a gente está aprendendo a língua, é importante que a gente tenha o conhecimento da funcionalidade das coisas que funcionam nessa língua. Então vamos lá, vamos entender, vamos voltar lá no tempo e vamos entender onde foi que começou tudo isso, né? Onde foi que começou essa questão aí de se celebrar o St. Patrick's Day, tá? O St. Patrick's Day é comemorado no dia 17 de março. E vocês até devem estar se perguntando, mas professor, hoje é dia 26, né? É liberado no dia do vídeo, esse vídeo é liberado no dia 26. Tá uma semana atrasado, é verdade. É verdade, fiquei devendo isso a vocês. A verdade é que por conta dessa questão da pandemia, né? Vai para lá, vai para cá, ajusta uma coisa, ajusta a outra, acabou que não conseguiu sair a tempo, tá certo? Mas informação, cultura, conhecimento, nunca é tarde, né? A verdade é que a gente, com essa aula agora, vou passar algumas atividades legais para vocês também, e com essa aula agora, no próximo ano, vocês já vão estar sabendo, inclusive vocês já vão provavelmente já tentar criar tradição na casa de vocês ou onde vocês estiverem, para celebrar o St. Patrick's Day. Então vamos lá. St. Patrick's Day, que é comemorado no dia 17 de março, tá? Essa aula, inclusive, gente, não vou estar pedindo para fazer anotação, não vou estar pedindo para, né? Não é assunto de prova, tá certo? É só para a gente sair um pouquinho da rotina da gente, né? Daquela mesmice e a gente aprender uma coisa diferente. E aprendam de coração aberto, preste atenção, ouça, porque conhecimento é legal. Um dia, né? Vocês vão poder contar algum amigo de vocês, né? Então é legal por conta disso. Então vamos lá. Ele é comemorado no dia 17 de março, né? O dia de São Patrício. Ele é o patrono, he's the patron saint of Ireland. Então, ele é o santo patrono da Irlanda, tá? Vocês devem estar ouvindo agora o latido de um cachorro. Não é meu, é do meu vizinho, tá certo? Infelizmente, na hora que a gente está gravando a aula. Então, ele, apesar dele ser um santo patrono da Irlanda, mas ele nasceu na Grã-Bretanha. Aliás, a Irlanda faz parte, mas ele nasceu
no Roman Britain, o que é hoje a Inglaterra, tá certo? Então, ele nasceu no século IV. Olha quanto tempo faz isso. Nasceu no século IV, galera. A gente está no século 2000. Sabe o que é que significa? Significa que há 16 séculos atrás ele nasceu. 1.600 anos atrás. Olha quanto tempo isso não faz, né? E naquela época, infelizmente, né, a sociedade, a gente não estava ainda evoluído do jeito que a gente está hoje, né? E aí era muito comum as pessoas serem sequestradas. Pegava as pessoas, se sequestrava para levar, para ser escravo, aí levava para outro lugar, que essa pessoa não conhecia ninguém, né? Não sabia, às vezes, nem como voltar, e botava para ser escravo de alguém. E aí foi o que aconteceu com ele. Ele foi kidnapped, né? Ele foi raptado, né? Sequestrado, aos 16 anos de idade, olha, um pouquinho mais velho que vocês, né? Bom, a aula é para o Fundamental 2, então vai aí de 10, 11 até 14, mas foi pego e levado para a Irlanda como escravo, tá? Então, ele foi para a Irlanda, não foi em bons termos, né? Para a Irlanda, acabou indo como escravo. Teve um momento em que ele escapou, tá? Ele conseguiu escapar, não levaram ele para muito longe, a sorte dele foi essa, né? É que pegaram ele na Inglaterra, levaram para a Irlanda. Então, ele meio que sabia o caminho de volta. Então, ele conseguiu escapar, voltou para a Inglaterra, mas retorna à Irlanda em 432 depois de Cristo, tá? E se converte ao cristianismo. Ele se torna cristão, né? E ele também vai com essa missão. Ele, por alguma razão, né? Ele botou essa missão na cabeça dele de ir converter as pessoas ao cristianismo. Então, é aí onde ele começa a fazer a história. Então, quando ele chega no momento da morte dele, que o dia da celebração é o dia da morte dele, né? Ao contrário de outros santos, né? Dia 17 de março, ele morre, é a morte dele. Certo? Que acontece em 461. Até lá, ele já tinha estabelecido monastérios, igrejas, escolas, né? Católicas, todas católicas. Então, por conta disso, ele fica famoso, né? Ele fica assim bem celebrado lá entre os irlandeses, tá certo? E aí, quando você ganha uma notoriedade muito grande, quando você fica famoso, o que é que começa a acontecer? Começa a surgir lendas a seu respeito, né? A respeito daquela pessoa famosa. As pessoas começam a comentar. Se hoje em dia, né, com rede social, com internet, a gente consegue checar as informações, e ainda hoje existe fake news, existe lendas, né? Se criam lendas, se dá até o nome de lenda urbana, né? Quando se inventa uma coisa e ninguém sabe de onde veio aquela informação, mas é papo furado. Naquela época que se criava mesmo. E aí várias lendas foram criadas ao redor dele, dentre as mais famosas, uma em que ele expulsa todas as cobras da Irlanda. Então, também não sei se isso é lenda urbana, né? Eu já ouvi várias pessoas dizerem que não existe cobra na Irlanda. Não existe, não tem. Se for na Irlanda, você não encontra uma cobra. E que a razão para isso ter acontecido foi porque St. Patrick, né? Ele expulsou todas as cobras da Irlanda. Como foi que ele fez isso? Ele fez isso usando um shamrock. O que é um shamrock? Shamrock, vamos lá, mostrar o que é um shamrock. Shamrock é aquele trevo. Deixa eu ver se eu vejo a imagem de um shamrock para mostrar a vocês aqui. Incrível. Aqui, shamrock. Ok? Então, o shamrock, certo? É o trevo, ele representa a sorte lá para os irlandeses e para a gente também. Quando eu era pequeno, quando eu vi um trevo de 4 folhas, eu arrancava, porque na minha cabeça aquilo representava a sorte. Vem dessa tradição aí de St. Patrick, né? O trevo é muito encontrado lá na Irlanda, e aí, quando você encontra um com 4 folhas, né? Ele é chamado em inglês de shamrock, mas quando ele é de 4 folhas, a gente vai chamar ele de clover. Ele é o de 4 folhas, tá certo? Então, ele passa a dar sorte, tá certo? Então, ele usou o shamrock, né? E expulsou as cobras
da Irlanda, ok? Então, os americanos, por conta aí de uma questão, né, de que houve uma imigração em massa aí lá em 1700 e pouco, lá pelo século XVIII, né? Houve uma imigração século XVIII e século XIX também, durante muito tempo. Houve uma imigração, a massa grande de irlandeses, pessoal todo ali da Inglaterra, da Grã-Bretanha, de um modo geral, mas principalmente muitos irlandeses. Então, e várias cidades, né? Várias cidades ali, elas realmente uma quantidade enorme. Então, cidades como Nova York, cidades como Boston, cidades como Chicago, né? Receberam uma avalanche aí de irlandeses. Então, eles acabam, toda vez que um povo vai para algum lugar, ele leva a tradição com eles, né? É feito, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, em muitos lugares nos Estados Unidos, se comemora o Cinco de Mayo. Cinco de Mayo é um feriado forte lá no México, tá? E é comemoradíssimo porque hoje existe uma comunidade mexicana gigantesca nos Estados Unidos, tá certo? Então, é sempre assim. Por isso que é importante a gente conhecer a cultura, a gente absorver, a gente gostar, a gente valorizar também a cultura dos outros, porque a verdade é que quanto mais cultura a gente absorve, quanto mais conhecimento, quanto mais mente aberta, quanto mais coração aberto a gente tem para receber outras culturas, né? Mais também a gente se torna feliz, mais a gente conhece outras formas de ver a vida, de ver o mundo, tá certo? Isso não é ruim não, gente. Isso não é ruim não. Não existe cultura melhor, não existe cultura pior. A gente tem que dar o valor que é nosso, é verdade. Isso não quer dizer que também que a gente não pode apreciar e achar bonito outras culturas, não, tá? Isso daí é besteira. Aqui uma imagem, né? Uma imagem de São Patrick, né? Convertendo as pessoas, ó, fila de pessoas aqui, ó, indo até ele para pedir a ele ajuda, ele convertendo as pessoas. Aqui, ó, uma imagem bem interessante, ó, cobras aqui, ó, você tá vendo as cobras aqui, né? As cobras com a impressão que estão com medo dele, né? Assim, enquanto ele está ali, as cobras tudo com medo. Então, como eu disse aqui, pessoal, aqui falando exatamente o que eu falei alguns minutos atrás, né? A imigração em massa dos irlandeses, tá certo? Fazem com que essa celebração ela passe a acontecer, né? Principalmente nessas cidades aqui, como eu falei, Boston, né? Que foi o primeiro parade, né? O parade é aquela coisa, né, que as pessoas vão andando, né, vão andando, e tem gente que se veste, tem criança que se veste, e mostra, né, às vezes vai com carro alegórico também, né, para comemorar alguma coisa, para ter a comemoração. Então, lá nos Estados Unidos é muito comum ter esses parades, né, então no dia de St. Patrick tem parade, na independência deles, que é o 4 de julho, tem parade, a gente também aqui no Brasil, a gente tem parade também, inclusive no dia da independência, né? Quando eu era criança era mais tradicional. Acho que hoje nem existe mais, para ser honesto. Mas quando era criança, ali na Conde da Boa Vista, fechava a Conde da Boa Vista, ali passava, né? Passava os carros do exército, né? O parade da gente é mais ou menos isso. Mostrava o exército, passava, né? Aí você ia lá ver o exército passando, mas não tinha uma decoração, não tinha, né? A gente tem no carnaval, né? Tem o parade, né? Tem como é que chama? Os clubes de carnaval, né? Como é que chama? Que desfilam lá na Sapucaí, lá no Rio de Janeiro. Aquilo é considerado um parade, tá? Então é mais ou menos por ali. São várias etapas, né? Vários estilos, vários tipos de roupa, com carros alegóricos e tal, né? Então, é grupo carnavalesco que chama, não. É escola de samba, né? Escola de samba, tá? Então, o primeiro foi em Boston, tá certo? Em 1737, depois em Nova York, em 1782, e desde 1962, Chicago, a cidade de Chicago, colore, tem um rio lá em Chicago que ela colore de verde, tá certo?
Por que de verde? Porque é a cor assim, que representa os irlandeses, né? A cor tradicional dos irlandeses. É mais ou menos o verde para os irlandeses, é o equivalente a o amarelo para a gente, né? A gente, toda vez que a gente quer representar o Brasil, que a gente quer, né, demonstrar que é brasileiro, a gente se veste de amarelo. Não sei se tem a relação, acho que tem a relação com a seleção brasileira, né? A seleção brasileira, a Canarinha, né? Vem lá dos anos 70 esse nome, a Canarinha, que sempre se vestiu de amarelo, mas apesar do verde ser a cor que mais tem na nossa bandeira, o amarelo nos representa melhor. Às vezes o azul, né? Mas o azul, você vê, quase ninguém tem camisa do Brasil azul, porque o azul é como se fosse a segunda camisa do Brasil, né? Quando o Brasil não pode usar o amarelo, ele usa o azul, tá? Mas o amarelo é o que acaba nos representando de um modo geral. Quando a gente quer demonstrar a nossa nacionalidade, nosso amor pelo Brasil, a gente se veste de amarelo, geralmente com a camisa do Brasil. Tá certo? Então, os irlandeses têm disso. O verde é a cor deles, porque, na verdade, tem muitas florestas, tem uma questão histórica aí também, conta de uma guerra que eles participaram, e aí eles usaram o verde como... Eles também se protegiam muito dentro da floresta, né? Então, eles também, você vê que eles têm essa relação, né, mística com a floresta. O leprechaun, né? É o shamrock. Então, a floresta protegeu eles por muito tempo de invasores, né? A própria Roma, né, não conseguiu invadir a Irlanda, né? Por conta disso, porque eles se escondiam e contra-atacavam rapidamente, né? Apesar de que Roma nunca teve muito interesse, que era muito mais distante, era mais frio, era mais longe, era mais ao norte, mas os irlandeses souberam se defender bem, tá certo? Então, é a cor deles, tá certo? Então, na celebração de St. Patrick's Day, o que é que as pessoas usam? As pessoas se vestem de verde, tá certo? E, além disso, as mulheres, principalmente, tentam acrescentar algum item verde, algum item. Às vezes é um brinco, às vezes é um colar, às vezes é uma tiara, às vezes é uma coisa diferente. E os homens também, às vezes, homem barbudo assim, ó, pinta a barba de verde. Tem homem que também pinta de vermelho, pinta de branco, porque na verdade a cor da Irlanda, da bandeira da Irlanda, é verde, branco e vermelho. Então, às vezes mistura essas três cores, mas a verdade é que o verde impera. Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Vamos ver aqui. Aonde é aqui, né? Pronto, aqui, olha essa imagem aqui, tá vendo? Aqui, ó, eles, tá vendo? Uns senhores aqui, ó, eles todos de verde, mas aí a barba, um pedaço verde, um pedaço branco e um pedaço tá meio alaranjado aqui, mas a intenção dele mesmo era pintar de vermelho, tá certo? Então aqui esse senhor também, ó, o rapaz também se pintou, né? Às vezes só colocar verde não é suficiente, às vezes tem que usar alguma ornamentação, olha. 3 mulheres aqui, ó, botaram uma barba fake aqui, né? Uma barba postiça aqui para celebrar, então é celebrado, é bem celebrado. Olha aqui, ó. Eu cheguei a falar do Rio de Chicago? Não, falei não. Falei, né, que o Chicago pinta o Rio de verde. Olha aqui, ó. Que rio é esse? Esqueci o nome do rio agora. Mas pesquisem, porque eu vou passar uma atividade para vocês e vocês precisam saber. Aliás, alguns de vocês já sabem jogar essa atividade, que é o Kahoot. Provavelmente a galerinha aí do 6º ano não vai saber, né? Porque não teve aula comigo ano passado. Mas do 7º ano em diante, quem participou das minhas aulas ao vivo jogou Kahoot. E vou passar um Kahoot para você jogar em casa. Jogar sozinho, mas é melhor do que nada, né? Então, que a cidade, um rio lá de Chicago. Aqui esse senhor, ó, resolveu pintar a barba. Se vestiu de verde, com a bandeira americana, porque ele é americano, tá? E olha aqui que engraçado. Ó, esse daqui, ó, como é que tá?
pintou tudo, a sobrancelha, o cabelo, a barba. Esse ficou legal demais. Né, galerinha? Aqui, ó, o grupinho de pessoas também vestido aqui, ó, de verde, de leprechaun. Acho que aqui estão se vestindo de leprechaun aqui, né? Aqui, ó, o rio. É um rio em Chicago, pintadão, ó, de verde. Eles botam a cor, não sei como isso não faz mal, né? Que mais? Aqui, ó. O Leprechaun, que eu vou falar um pouquinho sobre o Leprechaun daqui a pouco, tá certo? E que mais? Aqui, ó, outra imagem do Leprechaun. Ok? Então, deixa eu ver. Bom, aqui, ó, para a comida que eles fazem para celebrar o St. Patrick's Day, é uma comida muito parecida com a comida nossa. Eles chamam de corned beef and cabbage. Corned beef and cabbage. Basicamente, gente, é o nosso cozido. Eles fazem o nosso cozido, só que o nosso cozido vem mais verdura. A gente põe mais verdura, né? Põe cenoura, a gente põe chuchu, a gente põe maxixe, quiabo, girimum, repolho. Eles não. Eles botam mais uma carne, um tipo de carne, colocam cabbage, ali está dizendo, né? Corn beef and cabbage, bota repolho, mas também botam batata, até porque a batata, né? A batata inglesa é a comida tradicional deles, né? Porque a batata inglesa ela sobrevive a qualquer coisa, sobrevive a frio, sobrevive a calor, sobrevive a tudo. Então, a batata inglesa lá, ela realmente ela dá fruto, ela dá bem, né? Então, tanto é que houve uma fome grande aí, eu não sei exatamente o porquê, mas eles passaram um período de fome aí, muita gente morreu de fome mesmo, porque por alguma razão a batata inglesa, eles perderam a plantação deles de batata inglesa e aí foi devastador para eles, né? The Irish Famine, o nome dessa, The Irish Famine. Ok? Então aqui a imagem também ó, do parade, tá vendo as menininhas ó, vestidas, tá certo? De irlandeses, né? A roupa tradicional da Irlanda, tá certo? Bom, é mais ou menos por aqui. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o Leprechaun. Deixa eu ver se eu acho aqui a história do Leprechaun. St. Patrick. Bom, de qualquer forma, eu posso explicar. O que é que acontece? O Leprechaun, diz a tradição, ó, um parade aqui, ó. Olha que parade bonito aqui, ó. Tá vendo? Bandeira da Irlanda, bandeira americana. Eles cantando aí, usando esse... mais, a gente entende mais como escocês, mas eu acho que isso também faz parte da celebração irlandesa. Eu acho que... Porque eles também usam muito, né? Isso daí. Então, voltando aqui para o Leprechaun, o que é que acontece, pessoal? O Leprechaun, ele é um duende, tá certo? Ele é um duende. E ele não é bonzinho, não. Ele é ruinzinho, ele é tido como ruinzinho. Por quê? Porque ele tem uma função. A função dele é proteger um pote de ouro que fica no final do arco-íris, tá certo? Então, de acordo com a tradição, quando você vê um arco-íris, esse arco-íris vai levar para um lugar. Se você conseguir achar o fim do arco-íris, ele vai te levar para um lugar em que nesse lugar vai ter um pote de ouro. Só que a função do Leprechaun é proteger esse pote de ouro. Então ele tem poderes, ele é ruinzinho, tá certo? Ele faz maldade com as pessoas para afugentar as pessoas, para que as pessoas fujam e não queiram roubar o pote de ouro, levar o pote de ouro, porque ele gosta muito desse pote de ouro, tá certo? Então, é engraçado por conta disso. E tem filmes sobre isso, acho que a Disney já fez filme usando o Leprechaun, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls. Bom, deixa eu mostrar mais algumas imagens aqui para vocês verem. Olha, aqui a Casa Branca, também, não sei quando foi isso, mas eles, ó, pintaram aqui, ó, botaram a tinta, né? Botaram a tinta no como é que chama isso daí? O negócio de água, né? A torre de água aí deles e saiu verde isso daí
para comemorar o dia de São Patrício, né? O fonte, né? Fonte de água. Aí botaram a tinta verde para comemorar. Aqui, ó, é um rio, acho que é lá em Chicago, o Empire State Building, que já foi, né? Já foi por muito tempo o maior prédio do mundo, ó. Ele também ó, bota as luzes verdes para homenagear o St. Patrick's Day. Então, por aí vocês têm uma noção, né, gente, de como é o St. Patrick's Day, né? Tá? Então, bom, é isso daí. Bom, pessoal, galerinha, então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar para vocês algumas atividades, tá certo? Eita, deixa eu voltar aqui. Ops. St. Patrick's Day. E agora, qual foi? Agora eu me perdi aqui. Eu acho que foi essa daqui. St. Patrick's Day, tá certo? Então eu vou mandar para vocês esse Kahoot aqui. Vou dar uma orientadazinha aqui, tá certo? Nessas perguntas aqui que estão em inglês, vocês precisam ter uma noção do que é que significa para poder responder. Não vou dar a resposta, vocês jogam sozinhos e vê quem foi que tirou a melhor. Na verdade, quando eu mando para um grupo de pessoas, todo mundo joga, né? E dá para você saber em que posição você ficou. Eu acho que você não consegue ver a nota que os outros tiraram, mas dá para dizer a sua posição, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão. What is the name of this country? Então, qual é o nome desse país? Tem um país aqui, ó, um mapa aqui verdinho, qual é o nome desse país? Número 2. What are the colors of the Ireland flag? Né? Quais são as cores da bandeira da Irlanda, tá certo? Ireland is also called, a Irlanda também é chamada de quê? Aí usem a sua intuição, tá certo? Se errar, vão aprender. When is St. Patrick's Day celebrated? Então, quando é que o dia de St. Patrick é celebrado? Também falei aqui. Okay? When was St. Patrick born? Aqui não era para ter esse was aqui, não. When was St. Patrick's born? Ok? Também você aqui tem que pesquisar quando foi que St. Patrick nasceu, né? Pesquise aí antes de jogar. Aqui tem uma atividade de listening. Why people dress in green? Então, você vai ver esse vídeo aqui e vai tentar identificar por que é que as pessoas no dia de St. Patrick, elas se vestem de verde. Tá certo? Aqui, number 7. What would you find hiding at the end of a rainbow? Eu falei sobre isso agorinha. O que é que você acha no fim de um arco-íris? Eu acabei de falar isso, galerinha. What is this? Também falei na nossa aula o que é isso daqui, tá? What we find inside the pot? O que é que a gente acha dentro desse pote aqui? Falei sobre isso. What is, deveria ser what is, not what a leprechaun is, but what is a leprechaun? Essa é uma atividade que eu peguei do próprio Kahoot aqui para não ter que fazer. Então, what is a leprechaun? Também expliquei o que é um leprechaun. Listening activity. What is Patrick's name? Então, assistam esse vídeo aqui e identifiquem qual é o nome de Patrick's. St. Patrick's Day celebrated on the day that Patrick, né? O dia de St. Patrick é celebrado no dia que aconteceu o que com Patrick? Falei também nessa aula. What dish is commonly eaten in St. Patrick's Day, né? Qual é o prato que é geralmente comido no dia de St. Patrick? Falei também. Vai estar aí, tem a imagem. Video, which river is dyed in green? Esse daí eu vou ficar devendo a vocês. Eu sei que é na cidade de Chicago. Qual é o rio? Eu não lembro, tá? Pesquisem antes de jogar. Qual é o rio que é pintado de verde no dia de St. Patrick? What color represents Irish people? Qual é a cor que representa os irlandeses? Pelo amor de Deus. Falei várias vezes. What does the shamrock mean? Né? Qual é a função do shamrock? Ó, o leprechaun aqui com shamrock na mão.
Esse daqui eu não sei. What does Erin go bra mean? Não sei o que significa Erin go bra. Nunca ouvi falar. Pesquisem. Why do they use green color as a symbol? Por que é que eles usam a cor verde como símbolo? Assista o vídeo. What happens if you don't wear something green? O que é que acontece se você não usar algo verde? Olha o dedinho assim, ó. Acontece isso com você? What happens if you look away from a leprechaun? Leprechaun, lembra que eu disse que ele é virado? Então, quando você vê um, você não pode tirar o olho dele. Se tirar o olho dele, algo acontece. Pesquise antes de jogar. Ok, boys and girls, e com isso a gente fica com a nossa aula hoje. Essa semana a aula de Geography não aconteceu, uma aula sobre o St. Patrick's Day, tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula. O link desse jogo do Kahoot vai aparecer lá no Class App, na hora que é liberado, às 2h30 na sexta-feira. E ainda vou colocar mais 2 atividades para vocês de St. Patrick, tá certo? Para vocês fazerem essas atividades e se divertirem. Imprimam, né? Essa é um PDF, então vocês imprimem e fazem em casa, tá bom? É só, esse daqui é uma atividade mais para vocês ficarem por dentro da cultura americana, irlandesa, da língua inglesa, tá bom? Então, Teacher Leo deseja a todos um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima aula. Goodbye!